Agora nós vamos continuar falando sobre a classificação dos pronomes. O primeiro pronome que aparece para a gente aí é o pronome possessivo. O pronome possessivo ele tem a função de indicar a posse, ou seja, quem é o possuidor daquele substantivo com o qual o pronome está se referindo. Então, eu tenho aí uma tirinha. Ah, doutora, a minha filha Magali tem um apetite insaciável. Observem que minha se relaciona ao substantivo filha, indicando a quem pertenceria essa filha, no caso aí, a essa mãe. O que faço? Pede para ela soltar o meu lanche. O meu também se relaciona com o substantivo lanche para indicar a posse, a quem pertence esse lanche, no caso, o doutor. Por que você acha que fui eu quem deu os nós na orelhinha do seu coelhinho? Observem que o Cebolinha se refere a Mônica e diz na orelhinha do seu coelhinho. Seu é o pronome possessivo que indica a quem pertence esse coelhinho, no caso, a Mônica. Você compartilharia a sua escova de dente? Então não compartilhe sua senha. Então observe, sua escova, sua senha. Também sua, o pronome sua se refere aos substantivos escova e senha, indicando a quem pertenceria essa escova e a quem pertenceria essa senha. Então os pronomes possessivos eles indicam a posse a qual pertence, né, nesse determinado substantivo. Só que necessariamente nem sempre eles vão estar na função de indicar a posse. A gente pode usar os pronomes possessivos com outros sentidos. Por exemplo, meu querido, entre. Esse meu está indicando a afetividade. Não é que esse querido me pertence. Ele está indicando uma certa afetividade. Seu idiota, retire-se. Esse seu está indicando desprezo. Minha querida, saia da minha frente agora. Esse minha querida, ela está sendo irônica. Tinha seus 15 anos, ou seja, por volta, aproximadamente, ou seja, um cálculo aproximado. Então, muitas das vezes, a gente pode usar os pronomes possessivos sem necessariamente com a função e com o sentido de posse. Aqui eu coloquei um quadrinho, né, que divide os pronomes possessivos nas suas pessoas. Então, meu, minha, primeira pessoa do singular, teu, tua, segunda pessoa do singular, seu, sua, terceira pessoa do singular. Nosso, nossa, primeira pessoa do plural, ou nossos, nossas. Vosso, vossa, vossos, vossas, segunda pessoa do plural. E seu, sua, seus, suas, terceira pessoa do plural. Então, o uso dos pronomes possessivos. A gente não pode confundir o pronome possessivo seu com o pronome de tratamento seu, que muitas das vezes a gente usa no lugar de senhor, né? Então, a gente não pode confundir, como a gente não pode confundir lá quando a gente usou no sentido de afetividade, de ironia, de desprezo. Então, eu tenho um exemplo. Seu pai é legal. Então, ele está indicando a posse, a quem pertence esse pai. Então, ele é um pronome possessivo. Agora, seu Camilo prefere viver na fazenda. Não é que o Camilo é seu, né? No caso aqui, é um pronome de tratamento que corresponde a senhor, né? No caso, então, ele é um pronome de tratamento. É uma forma da gente poder se referir a alguém. Pode ocorrer ambiguidade, muitas das vezes, no uso dos pronomes possessivos de terceira pessoa, seu, sua, seus, suas, pois pode se referir tanto à terceira pessoa do singular quanto à segunda pessoa, que é o você. Então, por exemplo, Márcia encontrou-se com João e ele falou dos seus problemas. Márcia encontrou-se com João e ele falou dos seus problemas. Então, a gente não sabe se João falou dos problemas dele mesmo ou dos problemas de Márcia. Então, dos seus problemas. Problemas de quem? Esses problemas eram do João ou eram da Márcia? Então, muitas das vezes, o uso do seu, sua, seus, suas pode gerar uma ambiguidade, ou seja, um duplo sentido, né? Então, a gente tem que ter cuidado ao usar esses pronomes, tá? Eu poderia, né, desfazer usando dele, né? Os problemas dele, os problemas dela. Aí eu desfaria a ambiguidade, tá bom? O pronome indefinido, ele traz justamente essa noção vaga, imprecisa ou de grande abrangência. Então, quais são os principais pronomes indefinidos? Alguém, algum, algo, todo, qualquer, certo, tudo. Ó, nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado. Eu não sei
precisar, que lado seria esse? Então, todo aí está no sentido de indefinido. Mas todos acreditam no futuro da nação. Todos, todos. Quem seriam esses todos? Eu indefini. Trouxe uma grande abrangência a esse pronome. Então, ele é um pronome indefinido. Então, às vezes, né, algum setor registrará lucro esse mês, ou seja, eles trazem o sentido literal, ou seja, qual é o sentido do pronome indefinido? Trazer uma noção vaga, imprecisa, de grande abrangência. Então, é o item 1 aí, ó. Algum setor registrará lucro esse mês. Não precisei, não determinei que setor seria esse. Certas páginas não foram assinadas, não sei que páginas, não precisei. Eu indefini que páginas seriam essas. Ninguém compareceu à aula de plantão, eu não precisei, eu não determinei quem seria essa pessoa que não compareceu à aula. Alguém bateu na porta, então eu também indefini. Trouxe uma noção muito imprecisa, vaga, de quem seria a pessoa que bateu na porta. Só que os pronomes indefinidos, eles podem, muitas das vezes, trazer outros sentidos, assim como os pronomes possessivos que nós vimos. É uma mulher qualquer. Esse qualquer, se a gente fosse isolar, ele seria um pronome indefinido. Mas quando eu digo é uma mulher qualquer, eu estou dizendo que ela era uma mulher que não tem muito valor. Então, traz um tom pejorativo. Mulher alguma vai me enganar, né? Então, ou seja, mulher alguma vai me enganar. Tom negativo, nenhuma mulher vai me enganar, né? Às vezes, a palavra certo, ela pode ter vários sentidos. Então, só vai ser pronome indefinido quando ele trouxer essa noção de pronome indefinido, que é a noção vaga, imprecisa. Então, certo homem viaja. Eu não sei que homem seria esse, certo homem. Algum homem, não sei qual seria. Então, se eu trouxe essa noção vaga e imprecisa, nesse caso aqui, ele é um pronome indefinido. Agora, homem certo viaja. Esse certo está caracterizando. O homem que é correto viaja. Então, ele está caracterizando. E quem é a classe que caracteriza o substantivo? O adjetivo. Então, esse certo aqui não está na função de pronome definido, ele está na função de adjetivo, pois ele está caracterizando o substantivo homens. Homem viaja certo. A maneira, o modo como esse homem viaja. Se ele se relaciona ao verbo, ele a gente classifica como um advérbio. Então, dependendo da colocação do pronome, da função que ele ocupe na frase, é que a gente vai classificar essa palavra certa. Então, se ele trouxer uma noção vaga e imprecisa, ele vai ser um pronome indefinido. Se ele estiver caracterizando o substantivo, ele vai ser um adjetivo. Se ele estiver se relacionando com o verbo, indicando a maneira e o modo, a gente vai classificá-la como advérbio. Voltando aqui, a posição em que a gente coloca esse pronome em relação ao substantivo, muitas das vezes muda o sentido também. Lá naquela última frase do item 2, mulher alguma vai me enganar, eu trouxe um tom negativo, ou seja, nenhuma mulher vai me enganar. Agora, porque o pronome veio depois do substantivo. Agora, se eu colocasse esse pronome antes do substantivo, a frase ficaria: alguma mulher vai me enganar. Já traz um tom positivo, já traz o tom inverso. Ou seja, eu estou dizendo que alguma mulher, ou seja, eu vou ser enganado por uma mulher. Então, a posição que a gente coloca o pronome em relação ao substantivo, se ele vem antes ou se ele vem depois do substantivo, muitas das vezes pode modificar modificar o sentido da frase. Ó. Algum setor registrará lucro esse mês, ou seja, existe um setor e esse setor vai registrar lucro. Agora, se eu troco, eu coloco o pronome algum para depois do substantivo setor, ele já muda o sentido. Ó. Setor algum registrará lucro esse mês, ou seja, nenhum setor vai registrar lucro. Então, a posição em que o pronome ocupa em relação ao substantivo, muitas das vezes pode modificar o sentido da frase. A gente tem que prestar atenção nisso. O pronome interrogativo, ele serve justamente para interrogar, né, para questionar. Então, eles vão estar em frases interrogativas diretas, ou seja, formadas com ponto de interrogação, ou indiretas. Sabia que alguém tirou o tapete com a inscrição "Bem-vindo" da nossa porta? Bem,
Quem lhe disse que minha mãe vem nos visitar? Ou seja, quem? Está perguntando. Então, esse quem é um pronome interrogativo, tá? Então, eu coloquei para vocês o que, o qual, quem, o quanto. Quando eles estiverem interrogando, eles são pronomes interrogativos. Quem é você? Quantos anos você tem? Qual o seu sobrenome? Quais suas disciplinas favoritas? Então, eles estão na função de interrogar, de questionar, de perguntar. Estão em perguntas diretas, interrogativas diretas, ou seja, com um ponto de interrogação no final. Então, eles são pronomes interrogativos. O pronome demonstrativo são aqueles pronomes que servem para demonstrar, apontar o substantivo a qual a gente está se referindo. Então, o que dizia aquele cartaz? Cuidado, ventos fortes. Observem que aquele é o pronome que o agar usa para apontar, para determinar, né, demonstrar a que cartaz ele está se referindo. Muito bem, Cebolinha. O que você tem a dizer sobre isto? Isto, ou seja, está apontando para qual o que a Mônica está querendo dizer. E isto, no caso, está se referindo ao coelhinho que ela segura. Este nó está muito mal dado. Talvez se apertasse um pouquinho mais, puxasse mais esta orelhinha, ou seja, esta orelhinha, este nó. Então, ele está usando esse pronome, o pronome demonstrativo, para apontar, para determinar, né, a qual substantivo ele está se referindo, tá? A gente vai ver os usos agora. Esses são os pronomes demonstrativos que a gente vai ver em relação à posição deles no espaço, para se referir a algo no espaço, para se referir a algo no tempo ou para fazer referência ao próprio texto. A gente vai ver. Como marcadores espaciais, ou seja, para a gente se referir, né, a algo que está no espaço, a gente vai usar obedecendo a seguinte regra. Eu vou usar este, esta, isto, sempre que o objeto a qual esteja me referindo esteja próximo da pessoa que fala. Esse, essa e isso, se o objeto estiver próximo da pessoa com quem a gente fala. E aquele, aquela e aquilo, se o objeto estiver longe dos dois. Então, voltando lá na tirinha, ó, o que dizia aquele cartaz? Cuidado, ventos fortes. Por que o Agar utiliza o aquele para se referir ao cartaz? Porque observem que está longe dele, que fala, está longe do Ed, que é a pessoa com quem ele fala, ou seja, está longe dos dois. Quando a Mônica usa o que você tem a dizer sobre isto, por que ela usa isto e não isso? Ela usa isto porque ela está se referindo a um objeto que está próximo dela e ela é a pessoa que fala. Quando o Cebolinha pega o coelhinho e ele se refere a este nó, esta orelhinha, ele também usa o este e o esta porque o objeto a qual ele está se referindo está próximo da pessoa que fala, ou seja, no caso, ele está próximo dele. Então, quando eu digo assim, este celular é meu, se o celular estiver na minha mão, né? Se o celular estiver próximo da pessoa que fala, eu vou usar este celular. Se o celular está aí com vocês, eu vou usar esse celular não está funcionando. Por quê? Porque o objeto agora não está próximo da pessoa que fala, está próximo da pessoa com quem a gente fala. E aquele livro está velho. Eu vou me referir ao livro com aquele, porque ele está longe de mim, que sou a pessoa que fala, está longe de vocês, que é a pessoa, que são as pessoas com quem eu falo. Então, está longe dos dois. Então, eu uso aquele. Tá? Agora, como marcador temporal, este, esta e isto, se eu estiver me referindo a um tempo presente. Que tal este verão? Ele usa este porque o verão está acontecendo. Se eu estivesse perguntando assim, pessoal, que tal este inverno? Né? Porque nós estamos no inverno, estou me referindo a um tempo que é presente. Agora, se eu estiver me referindo a um tempo, um passado próximo, que não está muito distante, esse, essa e isso. Que tal esse verão que passou? Se o verão tivesse acabado de terminar e a gente começasse ali no outono, como é que a gente falaria? Esse verão que passou, né? Esse mês que passou foi muito difícil, ou seja, o mês passado, o mês de julho, porque eu estou me referindo a um passado
que é próximo, não tão distante. Agora, se eu quiser me referir a um passado bem distante, ou seja, anos, ano passado, há anos atrás, eu vou usar o aquele, aquela e aquilo. Que tal aqueles verões em que éramos jovens? Ou seja, já passou-se muito tempo desses verões. Então, eu vou me referir a esse tempo passado, bem distante, com o aquele, aquela ou aquilo, tá? Agora, como marcadores de coesão, este, esta e isto tem função catafórica. O que é ter função catafórica? É se referir a algo que ainda vai ser mencionado no texto. São estas as condições. Que condições serão essas? Eu ainda vou dizer. Eu lavo a louça e você o carro. Então, esta está se referindo a algo que ainda vai ser dito no texto. Esse, essa e isso tem função anafórica. O que é isso? Algo que já foi mencionado no texto. Esperança é a última que morre. É isso que me motiva a continuar. Isso o quê? A esperança é a última que morre. Então, esse isso está fazendo referência a algo que já foi mencionado no texto. Então, este, esta versus aquele e aquelas. João e Ricardo são irmãos. Este é um bom aluno, aquele sempre fica de recuperação. Quando eu tenho que me referir a dois elementos no texto, eu sempre vou usar o este para se referir ao elemento mais próximo. Quem é o elemento mais próximo? É o Ricardo. E o elemento mais distante, eu vou me referir com aquele ou aquela, tá? Então, este é um bom aluno, estou me referindo a Ricardo. E aquele sempre fica em recuperação, estou me referindo a João, que é o elemento mais distante. Beleza? Outros pronomes demonstrativos, mesmo, mesma, próprio, própria. Então, eles mesmos costuraram, elas próprias dirigiram. Vi a mulher em tal situação, está apontando. Os que vieram não sabiam. Esse hoje não é um artigo, perceba que ele não está na função de determinar, especificar o substantivo, ele está na função de substituir o nome. Então, quem substitui o nome é o pronome, no caso, ele equivale aí o aqueles, tá? O pronome relativo, ele tem a função de fazer referência a algo que já foi mencionado no texto. Então, ó, não conhecemos o aluno saiu. Observe que eu tenho duas orações. E eu repeti a palavra aluno duas vezes. Eu poderia ter construído isso tudo num único período. Não conhecemos o aluno que saiu. Então, esse que, ele substitui esse substantivo aluno. Então, o pronome relativo, ele substitui um termo que foi mencionado anteriormente na outra oração. Observem que o pronome relativo, ele vai sempre que estar sempre próximo do seu referente. Observem que o que está próximo do referente, que é aluno, nunca vai estar distante. Então, quando vocês estiverem diante de um pronome relativo, ele sempre vai estar próximo do seu referente. E quais são os pronomes relativos? Que, os quais o qual e suas variações, que equivale ao qual, equivale ao que, onde, cujo, quem, tá? Então, quais são os pronomes relativos? O qual, a qual, os quais, as quais, eles servem para retomar pessoa, coisas e objetos. Conheço bem a moça a qual saiu. Então, esse a qual está se referindo à moça, né? Cujo, cuja, cujos e cujos, eles se referem para indicar a posse em relação ao elemento que veio antes e o elemento que vem depois do pronome. Há uma relação de posse entre eles. O técnico visitou a empresa cujo setor estava em manutenção. Observem que é o setor da empresa. Então, uma relação de posse entre setor e empresa. Então, a gente usa o pronome cujo. Quanto, quanta, quantos, quantas, para se referir à quantidade. Então, tudo, recolheu tudo quanto viu. Esse quanto está se referindo ao tudo, né? E os invariáveis, que são aqueles que não mudam, né? Não se flexionam em singular, plural, feminino, masculino, que é o que ele equivale, ele tem a mesma função que o qual e suas variações. Não gostei do vestido que comprei, esse que está se referindo ao vestido, eu comprei o vestido, então esse que está fazendo referência ao vestido. O que ele também pode se referir a pessoa, coisa e objeto, tá? O quem, ele se refere sempre a pessoa. Ele é um pronome relativo sempre para retomar a ideia de pessoa. E antes desse pronome sempre vai vir preposições. A, de, para, com, em, sobre, algumas preposições. Então, eu só vou usar o quem quando me referir, né, o referente for uma pessoa e antes desse pronome
tiver que haver uma preposição. Não conheço a médica de quem você falou. Então, esse quem está retomando médica. Médica é uma pessoa. E como quem fala de alguém, houve a necessidade de se colocar a preposição de antes do pronome. Então, a gente usou o quem. O onde é um pronome específico para retomar lugar. Esta é a terra onde habito. Terra, esse onde está se fazendo referência à terra. E terra é o lugar, lugar onde ele habita, né? Então, a gente encerra por aqui.